Rosa Lúcia Bredes Trindade, professora da Universidade Federal de Serviço Social de Alagoas. É coordenadora do grupo de pesquisa sobre o mercado de trabalho do serviço social. Boa tarde, Rosa. Seja bem-vinda ao Rio Grande do Sul, a Porto Alegre e aqui no meio dos colegas. Gostaria de convidar a assistente social Maria Lúcia Lopes da Silva. Maria Lúcia é assistente social, mestre e doutoranda em política social pela Universidade de Brasília, pesquisadora do Grupo de Estudos e Pesquisas em Seguridade Social e Trabalho e representa no Comitê de Acompanhamento e Monitoramento da Política Nacional para a População de Rua, em Situação de Rua. É professora de cursos de pós-graduação na área de políticas sociais, autora de livros e artigos na área da Previdência, Assistência e Trabalho e População em Situação de Rua, com experiência em formulação e gestão de políticas públicas na área da Seguridade Social, nas 3 esferas de governo. É também militante, foi presidente do Conselho Regional do Serviço Social da Piauí, Maranhão, sócia fundadora e dirigente da CUT São Luís, CUT Maranhão, PT Maranhão, Sindicatos Previdenciários do Maranhão e diretora da Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Saúde e Previdência Social, FENASP, por 2 mandatos consecutivos. Atualmente é filiada ao Sindicato dos Previdenciários do Distrito Federal. Nós queríamos fazer um acordo com vocês, antes de passar a palavra para os nossos convidados, em função desse atraso com o horário do almoço. Já são quase 3 horas e a proposta que a gente estaria colocando é da gente ter uma apresentação em torno de 35 minutos por cada expositor e a gente ser um pouco mais rigoroso nas formulações das perguntas e também das respostas. E também uma mensagem para aqueles que estão nos assistindo via internet, que ao formularem suas perguntas, que elas sejam diretamente relacionadas aos temas dessa mesa. Então, nós vamos dar início passando a palavra para a professora Rosa Bredes. Boa tarde. Um pouco de sotaque nordestino para o encontro da Previdência, com o calor das águas das Alagoas. Espero poder contribuir com esse debate. Me sinto privilegiada de estar aqui e tenho um dever histórico em dizer para vocês que alguns colegas de Alagoas, desde 98, são responsáveis em me inserir nessa discussão mais próxima do serviço social na Previdência Social. E eu quero dizer que muito das contribuições que eu possa vir a dar aqui também será decorrente dessa possibilidade que alguns colegas me proporcionaram. Dizer também que 10 anos de pesquisa sobre o mercado de trabalho do serviço social é o que tem me dado algumas possibilidades também de trazer essa contribuição, embora o que eu vou falar aqui é de inteira responsabilidade minha individual. E quero, na pessoa de uma ex-aluna e hoje assistente social do INSS, Andressa Amorim, assistente social do INSS de Alagoas, que está aqui presente, quero, em nome dela, cumprimentar todas as assistentes sociais da Previdência Social e dizer que também um pouco das questões que eu vou trazer aqui decorrem também da minha experiência de orientação da dissertação de mestrado de Andressa sobre as demandas institucionais, as demandas sociais. Então, quero dizer que, de várias formas, eu me sinto envolvida e me sinto comprometida com esse debate e, desde já, agradeço a vocês. Acho que também não posso deixar de mencionar que muitas das inquietações, das descobertas que eu vou dividir aqui com vocês, decorrem também da minha participação na Comissão de Orientação e Fiscalização do CRES 16ª Região, um espaço político profissional muito importante e que tem me trazido questionamentos e tem incitado muito as pesquisas também sobre as atribuições do serviço social. Para mim é uma honra poder
dividir a mesa com vocês. Lúcia Lopes, tão famosa, né, nas discussões da Previdência, finalmente consegui encontrar você, minha xará Rosa e minha companheira aqui do CRES, Denise. Muito obrigada pela acolhida. Evidentemente que os slides que vocês vão poder acompanhar servem muito mais para que vocês não se percam aí, e eu me perca nessa pressão aí do tempo, mas gostaria de ressaltar que há um risco aí nos slides de um esquematismo, até de uma incompreensão, mas como a gente vai ter o debate, fiquem à vontade para questionar, pedir esclarecimento, discordar, para que ao menos não fique nenhuma interpretação diferente daquilo que eu estou tentando passar. Evidentemente que todas as falas são passíveis de divergência e eu fico muito à vontade para debater aqui com vocês. Eu começo propondo uma abordagem para o tema no seguinte sentido: atribuições e competências na perspectiva da ampliação de direitos. Eu proponho que possamos discutir esse tema em duas dimensões, que, ao meu ver, esse tema se coloca na realidade das intervenções sociais organizadas em serviços sociais institucionalizados. Então, estou propondo aqui a gente pensar atribuições e competências do assistente social como parte de um processo bastante contraditório, bastante conflituoso, e, ao meu ver, a definição de atribuições e competências, o entendimento sobre atribuições e competências no cotidiano do trabalho do assistente social, passam por esses dois pontos que eu estou trazendo para vocês, e a minha fala vai justamente vai ser o desenvolvimento desses dois pontos, nos quais eu vejo elementos frutíferos para a gente entender os dilemas profissionais no geral e, em particular, os dilemas atuais e as conquistas do serviço social no INSS. Como um primeiro ponto, gostaria de lembrar que, quando falamos de atribuições e competências, elas se colocam no nosso cotidiano como parte das demandas institucionais e, principalmente, como parte daquilo que se requisita, aquilo que as instituições requisitam aos diferentes profissionais, né? Em última instância, eu penso que é necessário pensarmos atribuições e competências também por aquilo que o empregador, né, que a instituição também pensa sobre essas atribuições e competências. E, ao mesmo tempo, e talvez por estarmos num encontro de assistentes sociais, mais importante ainda, pensar essas atribuições e competências como parte das nossas ações profissionais e das nossas respostas profissionais. Portanto, como algo a ser construído pelos profissionais, né? Como algo que é possível ser construído e faz parte do nosso cotidiano. Lembrando que estarei aqui tratando sobre o trabalho do assistente social, o exercício dessa profissão, como parte do assalariamento dos trabalhadores dos serviços sociais. Eu penso que esse elemento não pode se perder de vista. Estamos pensando em atribuições, em competências, estamos pensando em autonomia profissional, em profissão regulamentada, mas não podemos perder de vista que esse exercício se dá no interior desse assalariamento, e penso que isso levanta algumas questões para o nosso debate. Por favor. Bom, antes de abordar um pouco mais a questão das ações profissionais, gostaria só de lembrar alguns aspectos que, muitas vezes, na correria do cotidiano, nós não conseguimos acompanhar devidamente, né? Quando nós estamos pensando nas demandas sociais, nas intervenções sociais na sociedade capitalista, estamos pensando em iniciativas institucionais que encerram políticas sociais, e aí com uma ampla discussão que a gente poderia fazer aqui do que significa isso. A forma como essas políticas são executadas através de serviços sociais, a existência nas instituições, né, e no cotidiano desses serviços, de planos, programas e projetos sociais, muitos deles definindo, inclusive, atribuições, ações da nossa competência. Lembrando que nós estamos aqui discutindo atribuições e competências do assistente social. Entretanto, esses serviços, essa intervenção social requisita ações profissionais
bastante diferenciadas, né? Profissões de nível superior, também envolvem ocupações de nível médio, então a presença também de segmentos com intervenções que não têm uma qualificação superior, mas têm uma qualificação e uma necessidade. E lembrando que esses serviços colocam, né, a população, colocam especialmente os diversos segmentos da classe trabalhadora na condição de público-alvo, na condição de usuários, na condição de beneficiários, para que a gente fique com qualificações um pouco mais próximas dos direitos sociais, ainda que possamos também discutir outros desdobramentos. Por favor. Uma coisa que eu penso que é importante para a conjuntura atual dos serviços sociais, a conjuntura das políticas sociais, é pensarmos que essas demandas, desde essas intervenções sociais, desde as suas primeiras experiências, mas eu diria especialmente na conjuntura atual das políticas e dos serviços sociais no Brasil, elas em geral são vistas no cotidiano dos serviços, no cotidiano profissional, como problemas, como problemáticas, né, como questões, ou como demandas e problemas imediatos a serem enfrentados. O que temos visto no cotidiano das instituições, e com certeza podemos debater isso depois, né, é a tradução dessas demandas em providências que exigiriam o cumprimento de atividades. Então, na verdade, eu estou colocando aqui um aspecto que eu não sei o que vocês acham, mas penso que é necessário a gente pensar sobre isso. Temos a dimensão daquilo que podemos construir, mas precisamos analisar como que as nossas atribuições, as nossas competências, as nossas requisições profissionais são colocadas. Na medida em que a tendência é de que essas demandas, que na verdade expressam demandas sociais muito mais amplas, que expressam desigualdades inerentes à sociedade capitalista, né? A vida dos usuários que procuram os serviços são a expressão dessa desigualdade nas suas mais variadas diferenças. E isso, entretanto, é visto como um problema a ser resolvido, que exige providências, que exige que os profissionais se coloquem e que encaminhem, né, atividades em relação a isso. Eu penso que essa característica, que evidentemente não é a característica dos nossos tempos, se a gente faz um estudo de como se construíram os serviços sociais, mesmo nas sociedades que durante alguns momentos históricos conseguiram ampliar o acesso a serviços e a direitos sociais, essa característica fragmentária, imediata, ela está presente no cotidiano das instituições, né? E há uma tendência a se ver essas intervenções sociais exatamente como objetos de providências individualizadas e imediatas. Por favor. Nesse sentido, penso que precisamos pensar, então, que esses elementos fazem parte das condições concretas em que se dá o exercício profissional. E aqui no slide eu lembro que essa inserção nossa como profissionais se dá cada vez mais como inseridos em equipes multiprofissionais, né? Então, isso é um elemento também que parece colocar desafios maiores ainda, porque nós precisamos fazer a discussão daquilo que nos cabe, entretanto, precisamos considerar que não estamos, né, pela própria natureza da profissão e pela própria forma como os serviços vão exigindo progressivamente a incorporação de especialidades, a incorporação de profissões diferenciadas. Eu penso que essa é uma questão para pensarmos e discutirmos. E essas demandas sociais, quando elas são institucionalizadas, elas colocam exatamente pautas de requisições para os profissionais. Em algumas políticas sociais, essas pautas são menos legalizadas, são menos formalizadas, mas elas existem. Em outras políticas,
essas pautas são postas, muitas vezes, como parte dos próprios programas, projetos, com normatizações, não é? E aí eu coloco uma questão que vem me inquietando muito, e penso que para o serviço social na Previdência, isso me parece pertinente discutir, é que quando essas requisições são colocadas, aquilo que se vai exigir dos profissionais, dos setores, não é? Na verdade, se está embutido nessas requisições uma definição ou definições, né, sobre esses objetos de intervenção, né, das diversas profissões. Então, o que eu tenho observado, e me parece que há uma necessidade nossa, como profissional, de desvendar o que está embutido na fala da instituição, porque ao se requisitar uma atividade, ao se definir um procedimento, ao se reconhecer um instrumental de trabalho, na verdade, eu percebo que ali há, na verdade, uma concepção do que a profissão, do que cada profissão pode colaborar e do que de fato do que constitui esses objetos, para chamar de uma maneira mais genérica, esses objetos de intervenção, essas situações ou essas relações sobre as quais as profissões vão atuar. E no caso das inserções profissionais, daquilo que a gente chama do campo social, essa questão ainda se torna mais problemática, porque como definir o que é de quem no social, né? Como definir objetos específicos para cada profissão que atua nesse campo social. Então, penso que é um campo de mediações aí a ser captado por nós. Não estou aqui, evidentemente, defendendo que tudo se resolveria com a definição de objetos específicos, não é isso que eu estou colocando. O que eu estou tentando argumentar é que a definição de pautas de intervenção pela instituição para os diversos profissionais ou para a equipe, de forma articulada, às vezes também a requisição é para a equipe, não é só para um profissional, ela traz dentro de si concepções do que seja a realidade social, do que seja a profissão e do que seja a contribuição das profissões. Evidentemente que eu estou aqui sugerindo que a gente pense isso em relação ao serviço social. E por isso mesmo, eu proponho que a gente pense quais as concepções institucionais sobre o papel dos serviços sociais para a sociedade e sobre a contribuição de cada profissão. Penso que essa é uma pergunta que nós precisamos analisar, precisamos no cotidiano do trabalho do assistente social, naquilo que muitas vezes nós falamos, na análise, né, da realidade institucional, na análise da realidade dos usuários com os quais nós estamos trabalhando. Eu penso que cabe também a nós desvendarmos que concepções estão embutidas na fala dessas demandas institucionalizadas, né? Esta fala traz a noção de direitos sociais, traz a noção de acesso universal, ou ela defende a seletividade, ou ela expressa a focalização e uma série de outras tendências que nós estamos observando hoje nas políticas sociais e nos serviços sociais. Em outras palavras, o que eu estou tentando aqui ressaltar é que o embate entre os profissionais e as requisições que as instituições colocam para ele são embates que não são meramente embates administrativos, embates burocráticos. Eles são embates que encerram, que compõem concepções, especialmente sobre as classes sociais, sobre os direitos sociais ou os não direitos sociais. Eu penso que esse é um desafio também de interpretação que nós, no cotidiano do trabalho, precisamos desvendar. Pois, na minha concepção, na minha ideia, dentro dessa demanda institucional estão concepções sobre as atribuições do assistente social nos serviços sociais. E aí um debate que nós temos feito já há alguns anos nos nossos eventos, na nossa produção também, é de que esses redimensionamentos da política social, dos serviços no contexto atual, parecem estar reduzindo a ação e a contribuição do assistente social a uma dimensão que eu aqui estou chamando de assistencial. Então, talvez esse seja uma hipótese a ser analisada, né? Parece que
estamos num momento em que esse redimensionamento dos serviços, esse redimensionamento do papel do Estado no enfrentamento das expressões da questão social, e aí eu não estou pensando só a política de previdência, estou pensando outras políticas que nós temos acompanhado lá na nossa pesquisa sobre o mercado de trabalho, do serviço social, nós temos levantado essas problemáticas. Quer dizer, o redimensionamento das políticas não é algo que atinge apenas os usuários. Nós somos parte disso. Na medida que essa política tem a sua noção de direitos reduzida, o seu caráter universal muitas vezes quebrado, né, anulado em algumas situações, isso vai ter consequências para a própria interpretação que a sociedade, que os gestores, que os usuários e até mesmo que os profissionais estejam fazendo sobre as possibilidades e a contribuição concreta dos assistentes sociais nesse contexto. Se vocês quiserem depois debater mais isso, eu estou preocupada aqui com o tempo, a gente pode voltar a isso, né? Mas acho que um bom exemplo é a necessidade hoje que a gente tem, até do próprio Cefes, teve que lançar um documento discernindo o serviço social de assistência social. Acho que esse é um indicativo, né, um demonstrativo dessa questão. Mas podemos voltar a isso no debate, caso seja necessário. Para que eu possa contribuir com o cumprimento do tempo, eu então agora passo para o segundo ponto que eu coloquei, né, que a outra dimensão, que eu estou chamando de a outra dimensão do reconhecimento de atribuições e competências no cotidiano do trabalho do assistente social, que é aquilo que eu estou chamando as ações profissionais e as respostas profissionais. E, inclusive, reli aquele texto publicado pelo Cefes em 2002, que tem a contribuição da professora Marilda Yamamoto, sobre as atribuições privativas, e lá encontrei um alerta que me parece pertinente lembrar a todos nós aqui. Lembra a autora que a prerrogativa de autoqualificação da profissão, ela é dos seus agentes especializados e dos seus órgãos representativos. Então, é legítimo que nós possamos discutir, definir, questionar, né, quando as nossas atribuições e competências não estão condizentes com todo o processo de construção histórica que a profissão tem feito nos últimos anos e que se expressa, inclusive, na própria legislação profissional. Evidentemente que essa autoqualificação, né, que os agentes especializados podem e devem fazer daquilo que a profissão pode contribuir, está determinado por contextos históricos que encerram todas as problemáticas e todas as demandas que fazem a profissão ser necessária na sociedade. Entretanto, eu penso que é muito interessante pensarmos também o que podemos fazer diante disso, qual é a nossa força. E aí eu lembro que qualquer ação profissional, especialmente aquelas que são regulamentadas, são profissões regulamentadas, que possuem códigos de ética, leis de regulamentação, elas possuem e elas realizam poder e autoridade. Acho que esse é um elemento também que precisamos discutir. Isso tanto no cotidiano, nas ações, a cada dia que nós fazemos nas instituições onde atuamos, até quando pensamos também nas grandes ações das entidades representativas, né? Evidentemente que esse poder, essa autoridade profissional, ela encerra também responsabilidades, né? E aí é muito interessante pensarmos que são responsabilidades exercidas individualmente, mas em nome de um coletivo, que é a categoria. Isso me parece algo também interessante de pensarmos, né? Ao mesmo tempo que eu estou no exercício, eu me responsabilizo por esse exercício, inclusive eu tenho um número individual lá no meu CRES, mas ao mesmo tempo eu falo em nome de um coletivo, né, de uma categoria. Então a minha ação repercute na imagem da categoria, sejam as minhas ações positivamente ou negativamente, né? Então penso que essa pode ser uma chave para nos dar clareza das nossas possibilidades de posicionamento profissional, ainda que também ela nos dá também os nossos limites. Acho que essa dialética aí me parece ser interessante pensarmos.
na medida em que cada profissional, no seu exercício, no seu cotidiano, realiza escolhas, e essas perguntas estão sempre no nosso cotidiano, né? O que devo fazer? O que posso fazer? O meu compromisso, né? Acho que nós podemos nos perguntar, o meu compromisso é em que direção? Quando a gente coloca a questão do compromisso, a gente precisa pensar em que direção? Quais os interesses sociais que nós defendemos, né? E aí entramos numa seara numa seara da convivência ética, numa questão que vários autores já nos ajudaram a entender, que é a existência de diferentes projetos profissionais. Então, a resposta a essas perguntas, o entendimento do uso do poder e da autoridade e da responsabilidade está presente na profissão com diferentes perspectivas. Entretanto, é bom lembrar que já temos um caminho de pelo menos 30 anos, né, de colocação de um projeto, de afirmação de um projeto profissional que nega as respostas a essas perguntas com embasamentos teóricos e éticos conservadores. Então, penso que esse é um desafio, porque quando pensamos uma profissão, pensamos em ações profissionais que possuem dimensão teórica, dimensão técnica e uma dimensão política e ética. Então, não é só de intencionalidades que vive o exercício profissional. Então, não é só de intencionalidades. Quer dizer, a intencionalidade, os objetivos, precisam estar claros na nossa cabeça, né? Eu acho que esse é um elemento que muitas vezes nós não nos preocupamos na formação, desde lá a formação, né? Precisamos pensar não só no como fazer, mas se perguntar o que é a realidade sobre a qual nós vamos fazer e quais os nossos objetivos, qual a direção da nossa ação. E penso que essa é uma questão que, visto assim no slide, pode até parecer algo, e é algo muito dito, batido, quase decorado. Entretanto, o que eu estou propondo aqui é que a afirmação de atribuições e competências, elas precisam ser colocadas nessa discussão, não só as atribuições e competências do assistente social, mas de qualquer outro profissional, precisa ser pensado nessas 3 dimensões, né? Porque a definição da ação profissional, da resposta que a gente dá, é de responsabilidade do assistente social, é de responsabilidade do profissional. E, ao mesmo tempo, nós sabemos que um profissional sozinho não responde a todas as demandas, né? Nem as demandas institucionais podem ser respondidas apenas por um profissional, que dirá todos os processos sociais que sustentam a própria necessidade de institucionalização de demandas. Então, penso que o desempenho profissional, essa ideia que alguns chamariam de profissionalidade, me parece que precisa ser mais bem colocada, mais bem fundamentada, né? Porque o lugar que a gente ocupa em todos esses processos, e aí especialmente aqui no campo da previdência social, né, vai, ao mesmo tempo, trazer demandas institucionais, requisições, muitas delas indevidas, mas, ao mesmo tempo, e como parte do mesmo processo, também põe a necessidade de que nós, profissionais, definamos e possamos colocar o nosso desempenho profissional, a ocupação do espaço que nos compete, com esses fundamentos teóricos, éticos e com as habilidades técnicas que o projeto de profissão, né, que o projeto ético-político coloca. Então, penso que são questões a serem trabalhadas e, por favor, e divido com vocês aqui um aspecto que me parece hoje presente na realidade, pelo menos as pesquisas que nós temos feito. E agora, de forma muito interessante, nós estamos conseguindo ver essa tensão entre profissão e trabalho, profissão e assalariamento. Eu aproveito a oportunidade para divulgar para vocês que nós estamos compartilhando as pesquisas nessa área agora. A partir desse ano agora, nós conseguimos fazer um encontro, né, de uma rede de pesquisa, que nós chamamos a RETAS, que é a Rede de Pesquisa sobre o Trabalho do Assistente Social. Nós conseguimos mapear pesquisas em 9 estados do Brasil, 9 grupos de pesquisa que estão
pesquisando o exercício profissional, pesquisando o trabalho do assistente social. E essa tensão aí, essa problemática que eu coloquei no slide, a gente identifica, no encontro que nós fizemos em maio dessa rede de pesquisa, nós identificamos que essa é uma problemática levantada nessas várias pesquisas. Sejam pesquisas específicas de mercado, sejam pesquisas sobre o exercício, não necessariamente sobre o mercado, ou em alguma área específica, ou no geral. Então, o que a gente tem visto é essa tensão que está ali embaixo do slide, né? Ao mesmo tempo que nós temos prerrogativas éticas e técnicas das profissões, e nós temos lutado aguerridamente pelas nossas, né? E apoiado também a luta de outras profissões, esse exercício profissional, ele é dado em condições... Oi? Oi. Vocês estão me ouvindo? Acho que dá. Deu. Acho que baixou. Não, agora está legal. Então, obrigada, tá? Esse exercício profissional se dá em condições concretas na compra e venda da força de trabalho que atua nos serviços. Então, o assalariamento, as relações de trabalho colocam determinadas questões, né, tensionando o exercício das prerrogativas éticas e técnicas. Eu penso que eu fiz questão de colocar isso porque as afirmações que eu fiz, ou pelo menos as problematizações que eu fiz antes, não estão desconsiderando perdemos os slides. Tá jóia. Mas estou no final já. Então, não estou desconsiderando essa tensão. Na verdade, eu penso que é o fato do exercício profissional hoje se efetivar sob a forma de trabalho assalariado. Não estou nem falando tanto da nossa realidade, porque nós nunca tivemos uma experiência concreta, né, de relação que não passasse por assalariamentos e relações institucionais. Mas alguns profissionais que há algum tempo somente tinham o seu exercício através de prestação de serviço autônomo, hoje se assalariam progressivamente. Então, penso que esse ponto nós não podemos perder de vista. Não podemos pensar as nossas prerrogativas éticas e técnicas, os nossos direitos como profissionais, os nossos deveres como profissionais, desconsiderando o fato de que estamos em relações de assalariamento. Isso nos traz algumas mediações que precisam ser apreendidas. Dou só um exemplo do fato de que da nossa luta por concurso público, acho que esse seminário aqui é uma expressão concreta da pertinência da nossa luta por concurso público, que ao tempo em que consegue ampliar, democratizar o acesso a esses postos de trabalho, colocam elementos, por exemplo, como as pressões que se faz ao recém-contratado por concurso público em relação ao seu estágio probatório. E aí, em defesa desse estágio probatório, muitas vezes, né, se argumenta a quebra de atribuições, a posturas antiéticas. Então, isso, eu não sei se estou conseguindo ser clara no meu argumento. A ideia de que precisamos sim discutir condições, mas também precisamos discutir nossas relações de trabalho. Quem somos nós, assalariados dos serviços, especialmente serviços públicos? Como se dá o trabalho nesses serviços hoje? Como se dá a relação entre nós e os gestores? Já que nós, diferentemente se atuássemos, ou se não, quando atuamos em empresas privadas, em instituições do terceiro setor, por exemplo, que possamos ter uma relação direta com o empregador que nos paga. Nós, no serviço público, nos relacionamos com os gestores, os gerentes, os coordenadores. Então, essa questão me parece ser necessária, porque há, de fato, uma tensão entre o exercício das prerrogativas éticas, essa é uma questão que eu estou levantando, e as nossas relações trabalhistas, inclusive os nossos direitos trabalhistas e a nossa desorganização trabalhista também, que eu acho que precisa ser enfrentado por nós. Eu não tenho respostas prontas para isso. Isso é uma inquietação atual das nossas discussões lá da pesquisa, e eu gostaria de dividir com vocês. E para finalizar, gostaria de colocar o último slide, por favor. Penso que a discussão das atribuições e competências na perspectiva da ampliação de direitos, ela é
esse é um tema pertinente, necessário, né? E para que nós possamos enfrentar e construir estratégias, seja no nosso exercício cotidiano, seja nos nossos encontros, seja no cotidiano das nossas entidades representativas, nós sim podemos tomar como uma estratégia um argumento teórico e político que na sociedade capitalista a intervenção institucional ela é sempre uma resposta incompleta aos conflitos da realidade. Penso que isso nos põe elementos contraditórios que nós podemos explorar, na medida em que os limites são dados pela desigualdade social. Então, evidentemente, as nossas lutas pela ampliação da atenção, da proteção que a instituição dá, dos serviços, esbarra num limite, que é o fato, né, dessas respostas institucionais e dessas organizações de serviços não conseguirem, de fato, elas enfrentam expressões dessa desigualdade, mas elas não resolvem essas desigualdades. Porém, eu também coloco que as possibilidades são dadas pela noção de direitos sociais, conquistados através de reivindicações. Então, nós estamos num espaço em que, ao mesmo tempo que nós temos a clareza de que eles são práticas sociais, são intervenções, são práticas profissionais, né, que estão tratando de aspectos os mais contraditórios da sociedade, e por isso mesmo, numa perspectiva histórico-crítica, nós podemos entender que elas não resolvem as questões, mas ali dentro estão potencialidades a serem trabalhadas, porque aquilo que foi posto, aquilo que foi institucionalizado, aquilo que foi posto na legislação social, é decorrente de uma luta de direitos, uma luta com reivindicações, um posicionamento político da classe trabalhadora. Por isso, eu penso que eis o espaço contraditório para a ação dos profissionais. Me parece que sem essa perspectiva de compreensão da realidade, de base dialética, percebendo não são os vários lados da moeda, são as contradições, as mediações dessa realidade. Se não conseguimos aprender, se não conseguimos nos posicionar politicamente dentro desse contexto, me parece que as nossas possibilidades não estarão sendo exploradas o suficiente. Gostaria de, encerrar a exposição das ideias que eu pensei em trazer para esse debate. Quero dizer para vocês que estar dizendo isso hoje, dia 19 de junho, é muito especial, porque eu queria fechar recorrendo a algumas qualidades que duas figuras, dois gênios da língua portuguesa nos deram. Um deles partiu dessa vida ontem, José Saramago, né, deixou a vida aos 87 anos. E outro desse gênio da língua portuguesa faz aniversário hoje, Chico Buarque de Holanda. Então, inspirada nessas duas figuras, a quem eu tanto admiro, figuras que são inconformadas, têm uma postura humanista, laica, absolutamente clara, são coerentes e têm um posicionamento crítico firme. Penso que essas qualidades de José Saramago e de Chico Buarque de Holanda podem inspirar e nos fortalecer em nossas lutas político-profissionais. Muito obrigada. Uma boa tarde a todos e a todas. Inicialmente, eu quero parabenizar o Conselho Federal de Serviço Social e o CRES do Rio Grande do Sul pela organização do evento e, ao mesmo tempo, agradecer pela oportunidade de estar participando e compartilhando algumas reflexões com todos vocês. Quero dizer também que é um imenso prazer estar aqui pela oportunidade de reencontrar vários colegas com os quais trabalhamos, né, muito tempo na Previdência Social, e também de conhecer novas pessoas que estão atuando no INSS. Me desculpem os outros colegas que estão aqui presentes, que não são do INSS, por essa deferência, né? Quero dizer que pensar a organização das ideias para apresentar aqui para vocês não foi uma tarefa fácil, em função do que a gente vem acompanhando, das angústias, das tensões,
né, que tem ocorrido nos diferentes espaços ocupacionais dos assistentes sociais dentro do sistema previdenciário brasileiro, não só no INSS, e também em outras instituições. E também diante das demandas que me foram feitas no sentido de aprofundar mais algumas questões relacionadas à previdência social. Daí, eu fiz um pequeno roteiro, algumas coisas aí eu vou passar mais superficialmente, que já foram trabalhadas, outras eu vou me deter um pouco mais. Então, quero começar, eu fiz um roteiro que traz a seguinte sugestão. Uma primeira discussão sobre a conjugação entre projeto ético-político e trabalho assalariado, que de uma certa forma, né, já foi um pouco pontuado, entre a determinação do cotidiano das ações profissionais, o sistema previdenciário brasileiro como espaço ocupacional do assistente social, a natureza contraditória das políticas sociais e as funções da previdência social no âmbito da seguridade, e parâmetros básicos para a atuação dos assistentes sociais na previdência social, na perspectiva de ampliação de direitos, considerando as atribuições e competências. Então, vamos fazer um grande esforço para que a gente possa colocar algumas das ideias pensadas em cada um desses itens dentro do tempo que nos está sendo concedido. Quero registrar que, em relação ao primeiro item, a conjugação entre projeto profissional e trabalho assalariado, nós vamos, sobretudo, nos respaldar, né, nos pautar na discussão que tem sido feita pela professora Marilda Yamamoto, que é de conhecimento do público, né, sobretudo nos trabalhos delas, que vocês vão poder depois conferir nas referências, mas que foram divulgadas em 2007, 2008 e 2009. Depois vocês verão. E por quê? Porque acho que essa é uma discussão fundamental para que a gente possa avançar na discussão do trabalho cotidiano, a partir das atribuições e competências, uma possibilidade de ampliação dos direitos. E aí, essa pergunta central que está sendo posta, a relação entre o projeto ético profissional e o Estatuto do Trabalho Assalariado são relações tensas. Por que essas relações são tensas? Aí tem uma coisa que todos nós já incorporamos, né, os assistentes sociais brasileiros incorporamos, que a professora Marilda diz muito. Então, o serviço social é uma das especializações do trabalho, parte da divisão social e técnica do trabalho, que incide na reprodução das relações sociais. Mas, como ela mesma diz em seu último trabalho, que trata do serviço social em termos de capital fetiche, que ela percebe, e aí a gente também, às vezes, reflete um pouco isso, que os fundamentos não foram muito bem incorporados, né? E eu acho que cada oportunidade que a gente tem de poder aprofundar um pouco essa discussão é fundamental para que a gente possa ter clareza maior das nossas possibilidades e limites de intervenção, né, a partir do trabalho cotidiano. E aí é importante lembrar, em primeiro lugar, que o trabalho do assistente social, portanto, pensando o trabalho do assistente social como força de trabalho, ele é, e portanto como uma mercadoria especial, ela é duplamente determinada, né? Em primeiro lugar, sem dúvida, é um trabalho concreto, um trabalho especializado, um trabalho que se realiza, portanto, no processo de trabalho, e que produz valor de uso. Portanto, é um trabalho útil, ele se volta para o atendimento das necessidades sociais. Como mercadoria, ele tem também essa dimensão. Então, ele se volta para o atendimento das necessidades sociais. Por outro lado, quando a gente entende que o assistente social, participando, né, do trabalho total produzido na sociedade, do processo de produção geral, o trabalho do assistente social, como força de trabalho, também é um trabalho igual, abstrato, né, que está inserido no circuito do valor. Portanto, essa dupla determinação é uma dupla determinação que nos leva a fazer essa reflexão da análise das possibilidades e limites do trabalho cotidiano a partir de duas dimensões fundamentais. A primeira é a constante luta pela afirmação da relativa autonomia profissional na condução de suas ações profissionais. E essa luta, como disse a professora Rosa Prestes, naturalmente, ela tem uma legitimidade social
porque o serviço social, os assistentes sociais têm uma formação específica, um curso superior, né, se capacitaram para isso e fazem parte de uma profissão que é regulamentada, que tem normas, que tem atribuições e competências regulamentadas. Portanto, essa luta permanente é legítima e ela, de uma certa forma, é uma luta que em determinados momentos você consegue ter mais conquistas, portanto, a relativa autonomia profissional, ela se alarga, em outros momentos, sem dúvida, ela está mais limitada. E que esse processo de ampliação, né, ou de estreitamento, né, das possibilidades e limites, ele está naturalmente também relacionada com a luta mais geral dos trabalhadores, né, na sociedade, com o processo da correlação de forças, como ela se explicita em determinados momentos da sociedade. E é importante dizer que nessa dimensão do trabalho, né, na luta pela relativa autonomia da afirmação profissional, as propostas, as projeções ou a direção do trabalho que o assistente social pensa coletivamente para ser dado, ela se respalda em quê? No seu conhecimento teórico-metodológico, né, concernente à profissão, foram conhecimentos adquiridos tanto na sua formação profissional, e também se baseia nos princípios éticos políticos que orientam a conduta profissional e, portanto, dão forma às suas ações. Então, isso é um ponto que é super importante para a gente ter como referência. E daí, essa luta por essa afirmação, sem dúvida, ela parte, é uma coisa incorporada por toda a categoria, pela necessidade de afirmação desta profissão na sociedade, dessa afirmação enquanto um sujeito profissional. Por outro lado, o assistente social que detém a sua força de trabalho, porque se formou, porque tem o seu curso, né? Para que essa força de trabalho se transforme em trabalho concreto, realizado com produtos a ser ofertado na sociedade, ele precisa comercializar essa força de trabalho, né? Então, ao comercializar essa força de trabalho, em troca de um salário, nós vamos ter esse trabalho útil, né? Esse trabalho de qualidade, sendo de uma certa forma subordinado, certo? Ao trabalho abstrato, ou seja, você começa a perceber que pela condição de assalariado, vão sendo colocados obstáculos ou limites ou condicionantes a essa autonomia profissional. Então, diante desta situação, a gente vive aqui, atenção, como diz aqui, eu trouxe uma citação que eu acho maravilhosa da professora Marilda, que reflete muito isso. Verifica-se, então, essa tensão entre o projeto profissional, que afirma o assistente social como ser prático, dotado de liberdade e teleologia, capaz de realizar projeções e buscar implementação na vida social, e a condição de trabalhador assalariado, cujas ações são submetidas ao poder dos empregadores e determinadas por condições externas aos sujeitos singulares, às quais são socialmente forjadas a submeter-se, ainda que coletivamente possam rebelar-se. Então, a partir dessa tensão, é que a gente precisa pensar, portanto, as nossas possibilidades de intervenção profissional. E aí, pensando essa dimensão ainda da natureza qualitativa do trabalho do assistente social, portanto, o que caracteriza o serviço social como parte da divisão técnica do trabalho, nós vamos perceber que ela é uma ação que tem uma finalidade voltada para responder às necessidades sociais, materiais e espirituais dos segmentos sociais das classes oprimidas na singularidade das suas vidas. Então, seja como indivíduos, grupos, famílias, né, ou determinados recortes, né, da classe trabalhadora, né, vamos pensar assim. E que as necessidades desses indivíduos, famílias e grupos sociais, aos quais se destina a ação do assistente social, elas são condensadas e, ao mesmo tempo, se diferenciam nas expressões da questão social. Então, daí é que essas necessidades, quando elas se diferenciam, sobretudo, é preciso que a gente aprofunde bastante qual é a finalidade do serviço social no espaço ocupacional que nós estamos desenvolvendo as nossas ações, né? Daí,
uma coisa que é importante ver é que quando você vai analisar a natureza abstrata do trabalho do assistente social, portanto, como parte da divisão social do trabalho, o que você percebe? É que quando você analisa o produto final do trabalho, digamos, de uma instituição, o trabalho do assistente social, ele passa a ser universal, sem individualidade. Então, vamos imaginar os profissionais que trabalham aqui numa agência da Previdência Social. Então, para que os benefícios, os segurados tenham acesso aos benefícios, então você tem ali um conjunto de trabalhadores com determinadas especialidades que participam desse processo geral, né, para viabilizar esse produto final do acesso à Previdência Social. Quando você vai pensar o resultado no conjunto, então o trabalho do assistente social é um trabalho igual ao outro, no sentido de trabalho abstrato, porque ele participou daquele trabalho social, então o produto do trabalho dele fica diluído, né? Ele não tem uma individualidade. E aí, essa situação, dessa tensão, né, é uma situação que nos leva a refletir o seguinte: então, diante dessa tensão, de que meios dispõe o assistente social para, a partir do seu trabalho cotidiano, possibilitar que as necessidades sociais dos sujeitos para os quais se dirige a sua ação sejam satisfeitas e também que o seu trabalho contribua para a ampliação de direitos. Como que a gente pode fazer isso? O que o assistente social dispõe a seu favor? Então, em primeiro lugar, é preciso lembrar que a base de sustentação maior da relativa autonomia do assistente social e que, portanto, que vai lhe permitir ele responder a determinadas demandas diferentes do que era aquela necessidade ou demanda determinada ou dirigida pela condição dele enquanto trabalhador assalariado, portanto, que a gente chama as demandas da instituição, diferente das demandas dos sujeitos, exatamente o caráter contraditório das relações sociais. Porque é exatamente aí onde vai incidir o trabalho do assistente social. E daí, onde que você percebe isso? De que forma? Tem dois momentos fundamentais. O primeiro é que quando você percebe que as relações sociais elas são determinadas por interesses conflitantes, né, na luta por hegemonia. Então, e muitas vezes esse interesse conflitante tem repercussão lá dentro do espaço ocupacional do assistente social. Por outro lado, também as necessidades e aspirações dos segmentos para os quais se destina o trabalho do assistente social, né, que são dirigidas para a instituição onde você atua, ela pode reforçar e legitimar a direção que o serviço social está dando, né? Por exemplo, eu lembro de um determinado momento em que, com certeza, algumas pessoas aqui vão lembrar, que nós vivemos uma situação de tensão na cidade de Caruaru, em Pernambuco. Houve um processo que foi feito de uma forma errada, que o Estado tinha responsabilidade, que foi aquela situação da hemodiálise, e que várias pessoas morreram, né? E daí o que acontecia? Os familiares daquelas pessoas se dirigiam à Previdência Social. E eles demandavam benefícios, só que não existia um benefício destinado a essas pessoas. Porque, na realidade, o responsável por aquilo era o governo do Estado, né? Era uma unidade de trabalho do governo do Estado. E os profissionais da Previdência Social, o Serviço Social, fez uma análise e disse o seguinte: é preciso que a gente dê atenção a essa demanda. E o resultado da preocupação dos assistentes sociais do INSS, que passaram a acompanhar, passaram a fazer trabalho de grupo, assessoraram aquelas pessoas que conseguiram criar uma associação, e essa associação reivindicou, lutou e garantiu um benefício de caráter indenizatório que a Previdência administra. Então, isso é uma demonstração clara de que a demanda que foi dirigida pôde, na realidade, mudar aquilo que era a demanda interna, porque lá em Pernambuco a discussão era de que os assistentes sociais do INSS não tinham que se dedicar àquela demanda, porque não era demanda dirigida à Previdência Social, certo? E aí a gente tem outros e outros exemplos. Em 2008, aliás, 1998, houve uma proposta de extinção do serviço social.
né? Então, que fosse eliminado o artigo 88. Entretanto, a relação que o serviço social tinha com os movimentos organizados a partir do seu trabalho cotidiano possibilitou uma mobilização muito grande e uma reversão dessa situação. Então, a instituição queria extinguir o serviço social, né? E com isso fez articulações, chegou até na Câmara com o governo e houve uma possibilidade de reversão. Então, isso é importante para mostrar como que as demandas dos usuários, né, podem reverter essa situação. Daí, na defesa do alargamento da autonomia profissional, os assistentes sociais podem contar com o quê? Em primeiro lugar, a sua qualidade acadêmica profissional especializada. Muitas vezes é apresentada uma demanda pela instituição que você tem que atender a determinadas situações X e não Y. E o serviço social, no processo de discussão, pelo conhecimento que ele tem, ele pode, né, provocar uma alteração em relação a isso. Isso é um primeiro recurso que pode ser utilizado. Nós teríamos vários exemplos que poderemos retomar no debate para poder avançar um pouco mais na discussão. O outro elemento fundamental é exatamente a regulamentação das atribuições privativas e competências. E aí compreendendo que as atribuições privativas é aquilo que realmente só o assistente social pode fazer. E as competências ele pode, como ampliação, embora possam ser compartilhadas por outros profissionais. Então, isso também é muito importante, não só como um instrumento de luta, né, no sentido de desvio de função, e de outros pontos também de alargamento da cidadania. Outro ponto importante é a articulação com outros agentes institucionais. Então, às vezes no espaço de trabalho você consegue, ou com categorias, ou com outros tipos de serviço, e isso pode favorecer o alargamento da sua autonomia profissional. Ou ainda, os acordos expressos nos contratos de trabalho e nas normas reguladoras do trabalho no âmbito dos espaços ocupacionais. Só que isso aqui tem um caráter extremamente muito tênue, a relação entre favorecer ou prejudicar, porque depende muito da correlação de forças institucional que você vai ter. Por exemplo, quando você tem condições, a categoria participa de todo o processo de elaboração das normas reguladoras do trabalho do assistente social ali, é claro que você tem a seu favor muito do conhecimento que foi colocado ali naquelas normas reguladoras. Quando elas vêm de cima para baixo, sem qualquer discussão, aí sim pode ser uma coisa que dificulte, né, ao invés de favorecer. Um outro ponto importante é o respaldo coletivo da categoria para a definição do perfil da profissão. Portanto, esses espaços de luta, esses espaços de construção, de quais são os valores que orientam as competências técnicos, metodológicas, prerrogativas legais e necessárias à sua implementação. E, sem dúvida alguma, particularmente aí os assistentes sociais do INSS, dentro do sistema previdenciário brasileiro, têm recorrido muito a isso, e o Cefes e as outras entidades da categoria que têm contribuído bastante em reforçar esse aspecto. Portanto, diante disso, quais são os determinantes do trabalho cotidiano do assistente social que podem favorecer a sua luta no sentido da ampliação do espaço ocupacional, ampliação da sua autonomia e, portanto, contribuir para que haja um alargamento dos direitos a partir da sua atuação profissional, ou que podem dificultar. Em primeiro lugar, nós vamos ter os mecanismos de controle do trabalho assalariado, né, que são manifestos de várias formas, que interferem no dia a dia. Contrato de trabalho e o acordo nele previsto. Vou dar um exemplo claríssimo para os assistentes sociais do INSS nesse momento, que trabalharam historicamente 6 horas de trabalho e passaram a trabalhar 40 horas. Isso faz ou não diferença, gente? Sem dúvida, né? Então, além disso, tem outros e outros acordos que estão expressos no contrato de trabalho. Outra coisa que interfere são as normas reguladoras, tá? Dos espaços ocupacionais. Os requisitos de produtividade e eficiência, que tem sido uma loucura, por exemplo, em relação à Previdência Social. Ao invés de você analisar, por exemplo, que parâmetro você poderia adotar para dizer que o trabalho do assistente social numa instituição, vou novamente pegar o exemplo do INSS na Previdência,
pudesse ser a quantidade de pessoas que tiveram acesso aos benefícios, por exemplo, vamos supor. Ao invés disso, o que é definido como produtividade e eficiência? Atender tantos segurados no intervalo de tempo X, né, em tantas horas, a partir de tais e tais, em determinadas condições, completamente diferente daquilo que se vem discutindo. Então, ou seja, esse elemento também vai interferir no trabalho cotidiano. Outra coisa são os mecanismos para assegurar o cumprimento da jornada de trabalho. Ou o tal ponto eletrônico, como o oficial chama, o tronco eletrônico. São fatores, por exemplo, que interferem ou não. Claro que vão interferir. Essas e outros elementos vinculados aos mecanismos de controle do trabalho assalariado vão influenciar, né, são determinantes centrais no cotidiano da ação profissional. Por outro lado, nós temos outros elementos que vão ser importantes nessa determinação, que são as bases de apoio ao alargamento da autonomia dos espaços profissionais. Então, novamente, portanto, a bagagem acadêmica profissional, as pressões dos cidadãos por direitos e serviços, as lutas coletivas empreendidas pelo controle democrático das ações do Estado e das políticas sociais, as regulamentações e atribuições privativas, né, dos assistentes sociais, a solidariedade, respeito e confiança profissional entre os assistentes sociais, construído no âmbito dos espaços ocupacionais e fora dele, na perspectiva do fortalecimento do projeto ético-político. Então, aqui eu quis reafirmar isso para poder dizer o seguinte: há uma tensão sempre permanente, né, entre trabalho controlado e submetido, né, ao poder do empregador, as demandas dos sujeitos de direitos e a relativa autonomia do assistente social. Portanto, o trabalho do assistente social, ele encontra-se sujeito a muitas determinações históricas que fogem ao seu controle e impõem limites objetivos à consecução de um projeto profissional coletivo, cotidiano no mercado de trabalho, integralmente. Por outro lado, né, alargar as possibilidades de condução do trabalho na direção desse projeto exige estratégias políticas e profissionais que ampliem as bases de apoio no interior do espaço ocupacional e somem forças com os segmentos organizados da sociedade civil, mas não qualquer segmento, aqueles naturalmente que se movem pelos mesmos princípios éticos e políticos, tá? Então acho que é importante a gente refletir isso. Por isso, entrando, né, na análise do que seria o espaço ocupacional dos assistentes sociais no sistema previdenciário brasileiro, é preciso retomar o seguinte, porque nós temos aqui, claro, a grande maioria são profissionais do INSS, mas nós temos vários assistentes sociais que atuam em outros regimes, como nós já vimos, né, manifestação de alguns colegas, outros que trabalham em empresas com convênios com a Previdência. E daí é importante retomar como é que se organiza o sistema previdenciário brasileiro para poder pensar os espaços ocupacionais. Então, ele na realidade é constituído por 3 regimes básicos e um complementar. Nos regimes básicos, nós vamos ter os regimes próprios da Previdência Social, que são destinados aos servidores públicos, civis da União, do Distrito Federal, dos estados e municípios, e os militares do Distrito Federal e dos estados. Então, esses sistemas são organizados e geridos por cada ente federado, supervisionado pela União, quando a União não é a gestora. Vamos ter os regimes dos servidores públicos militares da União, né, organizados e geridos pela União, e o regime geral da Previdência Social, que é destinado aos trabalhadores e outros cidadãos não cobertos pelos demais regimes, né, e que, portanto, é viabilizado pelo Instituto Nacional do Seguro Social. No caso dos regimes complementares, que é facultativo, do regime complementar que é facultativo, ele é composto pela Previdência Complementar aberta e fechada. As entidades abertas, elas oferecem aqueles planos individuais de previdência social no mercado, mas são fiscalizadas pela Superintendência de Seguros Privados, né, a SUSEP do Ministério da Fazenda. Então, bem ligada às relações comerciais. E as entidades fechadas de previdência complementar, que são os fundos de pensão, que não possuem fins lucrativos e mantêm planos coletivos de previdência acessíveis aos empregados de uma empresa ou aos servidores também da União, dos Estados Federal e dos municípios, e associados ou ainda entidades, a membros de entidade de caráter profissional ou classista, né? E aí, esses fundos são supervisionados pela Previdência.
Todos os órgãos que viabilizam esses regimes do sistema previdenciário brasileiro, né, eles têm espaço ocupacionais de assistente social. Só que nesse momento, nós, na realidade, temos, de uma certa forma, do que a gente tem conhecimento, que já leu, que já viu por aí, o INSS, ele tem o trabalho já mais organizado, porque existe desde 1944, e agora o regime próprio dos servidores públicos federais, a partir do Departamento de Saúde, Previdência e Benefício do servidor da Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, também está avançando muito nessa organização. Os assistentes sociais que atuam nos regimes próprios ainda estão atuando de forma mais isolada, mais dispersa, sem uma discussão em nível nacional, por exemplo. Portanto, nós vamos priorizar um pouco a discussão em torno desses dois espaços. Eu queria saber primeiro se tem alguém aqui do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão que trabalha no Recursos Humanos. Tem? Tem. Então, tem algumas pessoas. Então, eu quero dizer que os profissionais dessa área desenvolveram recentemente uma discussão muito importante no sentido de dar estabelecer diretrizes, né, e avançar em termos de atribuições e competência para o serviço social que atuam na área de recursos humanos nos órgãos federais. E daí foram definidas 7 grandes atribuições a partir da criação do Sistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor, que foi aprovado neste ano. E dessas 7 grandes atribuições que foram definidas, na realidade, nós vamos tirar dali 3 elementos importantes para reflexão. Primeiro, essas atribuições elas vão expressar um esforço de ampliação da visão de saúde pelo reconhecimento de que os fatores ou intercorrências sociais podem interferir no estado de saúde do servidor. Então, as atribuições e competências se voltam centralmente para esta preocupação. E, além disso, eles destacam a família como um núcleo associativo que apoia e precisa de apoio do servidor e assim interfere no desempenho regular de suas atividades. Então, eles têm a competência, por exemplo, de acompanhar o servidor na situação em que ele está pedindo licença para acompanhar um familiar, por exemplo. Então, o serviço social tem intervenção nessas áreas. Então, em várias situações em que ele tem que se afastar em função de doença dele ou da família, também o serviço social faz essa intervenção. Daí, as atribuições e competências definidas no SIASS, ou no Sistema Integrado de Atenção à Saúde do Trabalhador, eles expressam que a finalidade do serviço social nesta área volta-se para atender necessidades de informação sobre os direitos do servidor e meios de acessá-lo, e a explicitação de como os fatores intercorrentes sociais e familiares afetam a saúde e o trabalho do servidor e sua família e interferem no desenvolvimento de suas atividades laborais. Por que eu estou levantando essa reflexão? Primeiro, porque nós temos vários colegas de trabalho que atuam nessa área, que fizeram essa discussão, que envolveram o Cefes nessa discussão, que estão aqui querendo ajudar nessa discussão e também para mostrar a diferença com outros do tipo de finalidade de outro espaço profissional, que é o INSS, que a gente vai estar utilizando, né, como referência aqui para a discussão. Então, antes de entrar nessa discussão das competências no âmbito do INSS, eu queria retomar algumas coisas que foram ditas aqui muito brevemente sobre as políticas sociais, entendendo que essas políticas sociais elas vão resultar de relações complexas e contraditórias que se desenvolvem no cotidiano da luta de classe e que são movidas naturalmente por interesses antagônicos. Por isso, essas políticas sociais, como foi dito e a gente reafirma, mas porque nós não podemos esquecer disso no nosso dia a dia, elas possuem uma natureza contraditória. Quer dizer, elas atendem, por um lado, a necessidade do capital e atendem, por outro, a necessidade do trabalho também. Então, nós vamos ver, por um lado, os trabalhadores conseguem ter ganhos diretos, né, por meio de salários melhores, ou ainda indiretos, por causa dos benefícios de serviço, ao mesmo tempo em que isso pode limitar em determinados períodos, né, da história, ganhos dos capitalistas. Mas, por outro lado, essas políticas também beneficiam o capital,
na medida em que reduzem o custo de reprodução da força de trabalho em determinados momentos e, sobretudo, quando reproduzem as relações de produção, favorecendo a acumulação do capital. Por que a gente está fazendo essa reflexão inicial? Porque acho que quem atua no INSS, quem atua, portanto, na Previdência Social, esse espaço ocupacional é fundamental que você faça as reflexões sobre as funções da política de assistência social, para que você possa também, a partir daí, pensar as estratégias profissionais. E aí, fazendo um esforço, eu levantei alguns pontos, naturalmente só algumas para reflexão, sobre as funções da política de assistência de previdência social no âmbito da Seguridade. Por um lado, essa política tem uma função na reprodução da força de trabalho, mesmo quando o trabalhador está desenvolvendo suas atividades. Como que você percebe isso? Por meio dos complementos que ele recebe com o salário, maternidade, as pensões acumulativas, né? Então, de uma certa forma, esse acréscimo que vem contribui nessa direção. Por outro lado, a gente também percebe que elas contribuem na redução do custo da reprodução de força de trabalho para o capital, sobretudo nos períodos de incapacidade para o trabalho. Porque aquele benefício, olha, o trabalhador adoece. Quando ele fica incapacitado para o trabalho por um período, ou definitivamente, a renda que ele vai obter não será mais do empregador, mas daquele fundo para o qual o trabalhador também contribuiu. E que, como foi dito hoje pela manhã, fundamentalmente está sendo sustentado por esse próprio trabalhador. Portanto, isso reduz o custo da força de trabalho para o empregador. Por outro lado, a Previdência também tem uma função de manutenção, aí aspeado, das pessoas produtivas, né? Enquanto as pessoas estão trabalhando. Definitiva temporariamente. Nas situações de aposentadorias, dos auxílios temporários e tal, novamente reduzindo o custo para o capital, não só em período temporário, mas definitivo. Também, a Previdência tem a outra função de preservar a capacidade de consumo daquelas pessoas que estão incapacitadas para o trabalho. Com isso, é claro que o trabalhador pode comprar aquilo que ele tem necessidade para reproduzir essa força de trabalho, mas também isso favorece a acumulação do capital, aquecendo a economia. Todo mundo sabe, sobretudo em cidades pequenas, o que significa o momento do pagamento dos benefícios previdenciários. Então, isso também é uma função. E mais, a Previdência Social também se apresenta com uma função de controle, né, das condições do trabalho, especialmente no que diz respeito à segurança do trabalho. Por exemplo, acidente do trabalho. Imagina, isso potencialmente está posto. Em relação ao acidente do trabalho, a maior taxação está prevista dos empregadores com maior incidência, né, de acidente do trabalho. Acontece que, na realidade, a função vital que a Previdência cumpre nessa direção é outra, é segurança e maior estabilidade do emprego, que também poderia ser assegurada em face de uma incapacidade, também quase não está sendo cumprida, mas o que ela cumpre, sobretudo, é o ajuste do trabalhador às regras e condições de trabalho impostas pelos empregadores. Por quê? Por exemplo, seguro-desemprego, quem é que recebe? Aquela pessoa que foi demitida por justa causa, por exemplo, não recebe. Ou seja, há uma exigência, né, tem pré-condições para que as pessoas tenham acesso à Previdência, inclusive nesse ângulo. Então, isso nos ajuda a fazer algumas reflexões. Por um lado, a gente pode até pensar que potencialmente a Previdência também seria um instrumento para a redistribuição do fundo público. Por outro lado, a gente vê, já pelos debates que foram feitos hoje pela manhã, que eu não vou retomar, que concordo com eles, né, que foram apresentados como está sendo utilizado o fundo público, na realidade ela tem funcionado muito mais na reprodução das relações de exploração e legitimação do sistema capitalista, exatamente como é trabalhador com direito a determinadas coisas, né, os empresários com direito a outras coisas. Portanto, gente, essa pequena reflexão sobre essas funções, claro que não estão esgotadas, você tem que aprofundar bastante isso, elas devem ser consideradas pelo assistente social no direcionamento das suas ações, no sentido de reforçar as funções que são funções que vão também fortalecer os trabalhadores, né, nessa relação. Diante disso é que a gente precisa pensar alguns parâmetros fundamentais para a atuação do assistente social na Previdência.
E aí eu acho que um primeiro deles, que é fundamental, e não é só para o assistente social do INSS, para os trabalhadores assistentes sociais de um modo geral, que é a compreensão e a realização dos compromissos éticos, políticos, estabelecidos pelo Código de Ética, pela lei que regulamenta a profissão, fundada em princípios e valores que apontam centralmente para 2 pontos. Primeiro, o da igualdade de condição, igualdade social, como a única condição capaz de propiciar a todos e a cada um, como diz aí o professor Zé Paulo, ele gosta de dizer muito isso, o necessário para o livre desenvolvimento. E aqui compreendendo que essa igualdade não é a igualdade formal, que na realidade a igualdade formal que está escrita na lei, ou a liberdade formal que está escrita na lei, né, no nosso Estado capitalista, ela é na realidade uma condição para a reprodução das relações de exploração. Estou falando da igualdade efetiva também que se dá no plano econômico, né? Então, essa é a igualdade que a gente tem que trabalhar como referência chave, vital e fundamental. Portanto, não é a igualdade contra contraponto também das diferenças, é a igualdade contra contraponto das desigualdades sociais. Então, esse eixo fundamental é o eixo a partir do qual o serviço social pode, deve, tem condições, é o que aponta o projeto ético-político como condição de sua legitimação e reconhecimento junto aos usuários do seu serviço. E o outro ponto que é fundamental é que o compromisso e realização do que foi dito aqui, dos compromissos expressos no projeto ético profissional e na lei que regulamenta a profissão, também apontam numa outra direção, que é de uma nova ordem societária, onde o ser humano de fato, se torne a medida de todas as coisas, e não o capital. Então, acho que isso é uma coisa que é vital para a gente também compreender umas discussões que estão se desenvolvendo, que a gente vai pontuar aqui na frente. Um outro ponto central é o conhecimento teórico-metodológico, né, para que a gente possa propiciar ao profissional a compreensão da realidade, a identificação de demandas e das possibilidades de ação profissional. Então, essa preocupação também de a cada momento ir se capacitando, né, para poder ler a realidade com os olhos, né, de quem tem, né, uma reflexão mais ampla, né, sobre a sociedade, é vital, é fundamental, do mesmo jeito da capacidade técnica operacional para lhe possibilitar utilizar os instrumentos do serviço social, mas coerentemente com o projeto ético-político, não dissociado, com esse mesmo conteúdo. Além do mais, dentro da Previdência, o trabalho profissional ele deve ser orientado pelos objetivos do serviço social, que foram instituídos pela matriz teórico-metodológica, que hoje, muito bem, a Ana recuperou. Embora a matriz, nesse momento, esteja precisando de ampliações, digamos assim, ela traz e tem elementos decisivos, né, a essência da direção para o trabalho do serviço social, ela ainda tem, não está esgotada neste momento. Nesse sentido, que são 2 objetivos centrais. Primeiro, implementar a política previdenciária sobre a ótica do direito social e da cidadania, contribuindo para viabilizar o acesso aos benefícios e serviços previdenciários e garantir as demandas e reivindicações da população. Por outro lado, contribuir para a formação de uma consciência coletiva de proteção ao trabalho, que no debate, se a gente tiver condições, eu gostaria de aprofundar o que significa consciência de proteção ao trabalho hoje, dentro da Previdência, no âmbito da Previdência Pública, em articulação com os movimentos organizados. Aquela perspectiva de consolidação da Seguridade Social, mas aí tendo clareza que ao consolidar a Seguridade Social, conforme discutido na Constituição de 88, é preciso ampliá-la para as dimensões que, no debate pela manhã, foram apontadas. Além disso, trabalhar na perspectiva da universalização da Previdência, mesmo entendendo que a Previdência, se colocando como uma política que viabiliza direitos derivados e dependentes de trabalho, sobretudo do trabalho assalariado, numa cidade, num país e na sociedade capitalista, onde esse trabalho assalariado não tem capacidade de ser universalizado, é difícil você universalizar a Previdência. Mas pautar a perspectiva da universalização nos leva a refletir outras formas para avançar nessa direção, para crescer nessa perspectiva de alcançar cada vez mais um número maior
de trabalhadores, né, cobertos por essa proteção. Além disso, a universalização da Previdência nos remete a discutir e participar da luta, claro, pelo fortalecimento das outras políticas que, nesse momento, estão absolutamente, né, prejudicadas, restritivas, né, numa perspectiva mais focalizada, como foi dito aqui pela professora Rosa Prestes. Outro ponto importante que a gente não pode deixar de ter como referência é o respeito e defesa ao respeito à diversidade humana, a diversidade humana, sem deixar de combater desigualdades sociais. Então, sobretudo na Previdência, que a gente se encontra com mais diferentes tipos e diferenças sociais que às vezes dificultam o acesso. As pessoas com deficiências, pessoas com dificuldade de locomoção, sem capacidade de compreender os seus direitos pela falta de informações ampla, geral, absoluta e restrita em várias situações. Então é preciso que a gente pense, né, e respeite esse parâmetro também ao pensar as estratégias. E a igualdade de condições de acesso aos benefícios administrados pela Previdência Social, repelindo, né, rejeitando todo tipo de favorecimento que venha ocorrer. Um trabalho profissional autônomo, crítico, né, é fundamental, articulado com os movimentos organizados da sociedade. E neste momento conjuntural, eu queria colocar um ponto que eu acho que é de vital importância que se discuta, que é o fortalecimento do serviço social do INSS como espaço privilegiado de atuação, haja visto seu único serviço no âmbito da Previdência Social, que exige especialização técnica exclusiva do assistente social, e cuja ação é dirigida aos indivíduos, famílias, grupos, segmentos das organizações políticas e empresariais, órgãos públicos e movimentos gerais que demandam a Previdência Social. Porque nós temos, dentro da Previdência, a reabilitação profissional, nós vamos ter também o Serviço Social de Recursos Humanos e o Serviço Social onde atuam assistentes sociais. Então, eu estou falando para esses assistentes sociais que atuam no serviço social, que estão sendo demandados a atuar em outros espaços, que eu acho que neste momento é fundamental o fortalecimento do serviço social como espaço privilegiado de atuação. E aí é uma responsabilidade muito grande, né, que tem respostas também para a categoria como um todo. O Serviço Social da Previdência é o único trabalho no Serviço Público Federal nacionalmente articulado. Se a gente for pegar como referência os dados da pesquisa feita pelo Cefes de 2005, onde tinha em torno com dados de 2004, a pesquisa saiu em 2005, onde tinha 82 mil assistentes sociais no Brasil. E a gente, desses 13% estão no Serviço Público Federal. Se formos pensar isso em termos de previdência e no serviço social do INSS, com os números que a gente tem hoje, né, em torno de 1.000 profissionais, que são 1.400 na Previdência como um todo, nós vamos ter quase 12% do Serviço Público Federal localizado neste serviço. Então, a responsabilidade nossa é muito grande. Por outro lado, tem alguns eixos que, na minha avaliação, se aparecem aqui como eixos fundamentais também para o trabalho. A saúde do trabalhador, que se apresenta conjunturalmente como um recorte prioritário para a elaboração de projetos de trabalho nacionalmente articulados, pelo potencial de alianças com outras áreas do âmbito da Previdência, de universidades, com outros órgãos públicos, com os movimentos organizados dos trabalhadores. A assessoria a categorias de trabalhadores que têm um trabalho cooperado e associado, né, por meio das suas entidades representativas. Nós sabemos que hoje tem taxistas, nós vamos ter, sobretudo, aí no caso do trabalho associado e cooperado, catadores de materiais recicláveis. São categorias que estão pleiteando uma forma de acesso à Previdência de forma diferenciada, né, compatível com as suas condições e com direitos iguais, e que estão demandando o serviço social, e que é fundamental que a gente, né, consiga avançar nessas articulações. Assessoria ainda à categoria dos trabalhadores rurais, as entidades de trabalhadores rurais, que têm avançado muito, mas que nesse momento também se encontram com seus direitos ameaçados, sobretudo aqueles que se colocam na categoria de segurados especiais, porque há um debate muito grande, né, no sentido deles deixarem de ter aqueles critérios de acesso que assegura uma participação
diferenciada no custeio, mas com direitos iguais, particularmente vinculando a condição deles ao que é o debate do microempresário ou daquele programa simplificado de previdência social. Então, acho que é fundamental, é uma área também prioritária, tem uma grande demanda, reduziu muito o acesso dos trabalhadores rurais nos últimos anos na previdência social, os números indicam isso, e acho que continua sendo uma demanda fundamental. A ampliação da interface com a política da assistência social na perspectiva da seguridade, para além da avaliação social referente ao BPC, sem atribuir a esta atividade a centralidade da agenda profissional no trabalho cotidiano. Então, acho que a centralidade do trabalho profissional é a Previdência, são as demandas relacionadas à Previdência, e além do mais, mesmo no trabalho da interface com a assistência, não dá para ficar exclusivamente na avaliação social. É preciso buscar articulação com outras, os CREs, os CRAS, outras entidades que atuam na área da assistência social para ampliar essa articulação. Acho que esses parâmetros partem do pressuposto que as estratégias profissionais e os procedimentos que devem ser adotados vão estar compatíveis com as atribuições privativas e competências, né? Portanto, com a autonomia profissional fundada no projeto ético-político. Então, acho que é fundamental reafirmar isso. E quero dizer que não cabe, na minha avaliação, ao gestor estar padronizando as rotinas e procedimentos do trabalho da assistência social, porque, na realidade, esse trabalho requer capacidade dos assistentes sociais de responderem ao movimento da realidade com base naquela que é a sua capacitação especializada. Para isso, gente, é fundamental que o assistente social do INSS tenha conhecimento das competências e atribuições privativas do assistente social, particularmente que estão na Lei 8.662, nos artigos 4 e 5. É preciso ter o domínio disso, né? Não é, isso é uma coisa que ajuda muito ao pensar as estratégias. Saber o que significa ter o artigo 88 como irradiador das competências outras que devem ser desenvolvidas aqui dentro, porque esse artigo vai estar colocando o eixo central do que vem ser a finalidade do serviço social na Previdência, que em nossa avaliação é atender a necessidade de esclarecer os direitos sociais, os meios de exercê-los aos cidadãos, né, que demanda a Previdência, bem como atendê-los em sua necessidade de apoio na solução dos problemas que surgirem na relação com a Previdência Social, que dificultam o seu acesso a essa política. Tá? Então, isso vai exigir uma série de estratégias, como a construção de espaços coletivos, compreender a supervisão como uma atividade do fazer profissional, espaço de troca, de desenvolvimento da solidariedade, de aprofundamento, né, teórico, metodológico também. Mas tem uma coisa vital que eu não poderia deixar de colocar. Para que o assistente social do INSS possa desenvolver isso, é fundamental que a gente possa dotar a divisão de serviço social e as representações técnicas de serviço social da capacidade de direção técnica e autonomia para conduzir o serviço social no âmbito do INSS a partir da saúde do trabalhador e suas projeções, respeitando as instâncias, sem se submeter tecnicamente a elas. Então, eu acho que esse ponto é um ponto fundamental, porque nós não lutamos todos esses anos para garantir a permanência do serviço social na Previdência. E não lutamos todos esses anos para garantir o retorno da divisão do serviço social, para que ela não seja o instrumento fundamental de articulação dos assistentes sociais, para que ela não seja o elemento central de garantir a centralidade do serviço social. E tem que fazer compreendendo que uma das atribuições privativas do serviço social é dirigir as unidades de serviço social. Então, quando você condiciona a direção técnica do serviço social às instâncias superiores, você não está desenvolvendo essa atribuição privativa. Então, é muito importante a gente fazer essa reflexão de como fazer isso, de como dotar
né, a divisão dessa capacidade, né, para que, de fato, a gente possa conseguir todos os outros elementos. E, para finalizar, dizer que o fortalecimento técnico e político, né, das nossas intervenções, ela vai se dar por meio da articulação com as universidades, com grupos de instituições de pesquisas, órgãos colegiados da área de seguridade, entidades representativas da categoria, entidades organizativas de trabalhadores, movimentos sociais com os quais se compartilha princípios, valores, com vista a ampliar o alcance da ação profissional, conhecer as reivindicações dos segmentos dos trabalhadores e alargar a autonomia profissional com a possibilidade de fortalecimento do projeto ético-político a partir do trabalho cotidiano. E aí dizendo o seguinte: não dá para aceitar, ou não dá para deixar de lembrar, que o assistente social, como o seu trabalho incide exatamente na reprodução das relações sociais, e o produto do trabalho dele não é uma mercadoria, como uma casa, como um objeto material, mas é exatamente a representação que os usuários podem ter dessas relações sociais, e com isso, né, ter uma repercussão na sua vida material. Essa profissão atua fundamentalmente no espaço político e ideológico. Então não dá de deixar de reconhecer isso. E muito menos dá para esquecer que quando a gente tem uma atuação na perspectiva de fortalecer o projeto ético-político, que aponta para uma nova forma de organização da sociedade, essa intervenção é fundamentalmente política. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem tido um debate dentro da Previdência Social que a gente tem que despolitizar o trabalho do assistente social. Se a gente for despolitizar o trabalho do assistente social, nós vamos redimensionar, dar uma outra direção, e não será este o projeto que, historicamente, confirmou o serviço dentro da Previdência Social que nós vamos estar defendendo. É outro projeto. E não existe neutralidade na política. Na realidade, dentro dessa atuação profissional. Na realidade, quem diz isso está querendo dar uma nova direção política. Está querendo fortalecer um outro projeto político. E a gente tem que ter muita responsabilidade, muita clareza para que a gente não fique preso naquilo que a gente está vivendo no momento como dificuldade de intervenção no espaço profissional, sem lembrar que o que está em jogo, na realidade, não é a jornada de trabalho, não é um pontinho isso, aquilo. O que está em jogo é a permanência ou não do serviço social. O que está acontecendo é uma investida de esvaziamento desse serviço, né, a partir de novas estratégias diferentes daquelas que ocorreram anos atrás. E é por isso que é fundamental que a gente faça esse debate, que a gente construa estratégia, que a gente busque articulação e que a gente não perca de vista que nós temos um compromisso histórico com a categoria, com os usuários e com nós mesmos como cidadãos que lutamos por uma sociedade diferente. E aí eu quero exatamente finalizar dizendo que aquela é a nossa esperança, mas o dever de todo socialista, de todo homem e de toda mulher que ame a humanidade é combater ao seu lado e procurar aumentar ao máximo as chances de sucesso dos combatentes, como diz o Mandel. E eu acho que é isso que nós temos que nos colocar, lado a lado, avançar nessa luta, nessa perspectiva de construir uma nova sociedade. Muito obrigada.